Olá, estamos começando mais um programa Sempre Mulher e a gente começa, você já sabe, agradecendo o seu carinho e a sua companhia. E mandando aqui beijos e abraços carinhosos para você que está aí do outro lado. Em especial para Adriele de Almeida, que assiste a TV Novo Tempo lá em Miraguaí, no Rio Grande do Sul. Também em Miraguaí, o nosso abraço para Geralti dos Santos Almeida. E para o pessoal de Souza, na Paraíba, que assiste a TV Novo Tempo em canal aberto. O nosso carinho, nosso muito obrigada pela sua companhia. Também vamos mandar um abraço especial para a Aparecida, para a Evelyn, Ellen e para o Everton. E é claro, para você que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando, agora de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito delicado, mas muito importante. Vamos conversar sobre violência contra a mulher. Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo identificou que 1 em cada 5 mulheres já foi vítima de violência. E a violência mais comum registrada é a violência doméstica, ou seja, aquela que acontece dentro de casa. E um outro índice, uma outra pesquisa ainda relatou que a ocorrência, ou melhor, a repetição da violência é de quase 46% entre as mulheres. Ou seja, 46% daquelas que já foram vítimas de violência voltam a ser vítimas da mesma violência. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, para identificar os agressores, para saber o que fazer, como reagir, como perceber o perfil de um agressor, nós vamos conversar hoje com a psicóloga Andréia Rojas. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, Betina, é um prazer estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente. Você viu aí que pelos índices é realmente bastante alta a violência que acontece hoje em dia, né? E dentro de casa, Andréia? E isso é algo preocupante, né? O governo tem tomado medidas, não só aqui, mas é algo que se repete pelo mundo afora, né? Infelizmente é uma característica dos tempos em que estamos vivendo. Mas eu acho importante nós pensarmos o que é a violência. Né? Todas as vezes que se usa de força ou coação psíquica ou psicológica com alguém, você força a pessoa a fazer algo que vai contra aquilo que ela quer, que a prejudica de alguma forma, isso é violência. Também é caracterizado como violência, então? Também é caracterizado como violência. Então, nós temos a violência tanto física, quanto psicológica, quanto sexual. Em todas essas situações, a pessoa é forçada a fazer algo contra a vontade dela e isso traz prejuízos para essa pessoa, seja no corpo, seja também de forma psicológica, mas sempre traz algum dano a essa vítima. E a gente consegue identificar, André, quando começa a violência, quais são os primeiros sinais de que a pessoa vai ser violenta? A gente consegue isso? Você se refere ao agressor? Exatamente. Sim, eu acho que fica muito claro a forma como a pessoa reage no seu dia a dia. Então, por exemplo, um casal de namorados. A namorada identifica quando esse namorado, numa situação difícil, ele reage explodindo, dando um soco, de repente, numa parede, sendo mais agressivo com a mãe ou com algum familiar. Então, já é um sinal de alerta. Opa, olha como essa pessoa reage em determinadas situações. Então, quando ela percebe que já há essa luzinha no fim do túnel, sinalzinho de alerta. Um sinalzinho de alerta, que fique mais atenta a isso. Porque provavelmente ele vai repetir esse comportamento dentro de casa depois. Tanto ele quanto ela, porque hoje em dia também temos mulheres muito violentas, né, e agressivas. Eu já recebi vários e-mails de jovens que estão namorando ou que são noivas e que sofreram violência física e violência verbal. E perguntam o que fazer, eu continuo, mas eu amo o meu namorado, eu amo o meu noivo, eu não vou encontrar alguém como ele, o que eu faço? Qual a orientação que se dá nesse caso, André? Então, esse é um tema muito delicado, né? Porque normalmente a pessoa realmente já está ligada afetivamente com esse agressor. E ela começa a justificar, não, ele agiu assim hoje porque realmente a situação foi muito difícil. Não, eu pisei na bola com ele, eu mereci. E ela vai justificando. Isso é muito comum, né? Eu sou culpada, eu mereço agressão. Toma a culpa para si. E isso vai fazendo com que a situação tome uma proporção muito maior e quando ela perceba, ela já está sendo vítima de uma agressão muito pior, só que ela não consegue sair da relação. Porque, de alguma forma, também a gente fala que é uma doença alimentando a outra. Né? Essa relação ficou doente e ambas as partes precisam de ajuda. Tanto o agressor quanto quem é agredido. Exatamente. E normalmente o agressor é o marido. Você falou de mulheres que também são violentas, né? Mas nós também temos casos de filhos agressivos, né? Sim. Nós estamos numa sociedade muito intolerante. Né? E as pessoas não estão conseguindo passar de uma forma saudável e equilibrada os limites, a tolerância.
né? E, infelizmente, as pessoas estão vivendo com os nervos à flor da pele O e tempo estourando por pouca coisa. Isso também com as crianças. Então, infelizmente, temos notícias, sim, de filhos agressivos, filhos que acabam batendo nos seus pais, principalmente quando os pais são mais idosos, eles são vítimas dos próprios filhos. Né? Então, é uma realidade triste que estamos vivendo. Né? E quem está de fora e de repente percebe esse comportamento mais agressivo do namorado, da mãe, do marido, tem quase que uma obrigação de ajudar, de fazer alguma coisa, de alertar, de repente, órgãos competentes, os próprios familiares, Andréia, para que se resolva uma situação antes que algo mais sério aconteça. Eu acho que existem duas situações. Por exemplo, quando você percebe que a violência acontece do pai com o filho, do filho com o pai, né? Você tem que interferir, tem que tomar providências, alertar as pessoas mais próximas. Agora, quando a violência acontece entre o casal, também tem que se alertar, também tem que se tomar providências, mas corre-se o risco da pessoa que está dentro dessa relação não conseguir reagir e não conseguir sair. O que é o mais comum hoje em dia, né? Infelizmente é o mais comum. Né? Então nós temos observado assim, várias mulheres que vivem situações de agressão, de violência, principalmente a psicológica, né? Mas ela não consegue tomar a providência, colocar o ponto final na relação, sair dessa situação em que ela está sendo prejudicada em todos os segmentos da vida, ela simplesmente não consegue dar esse passo, porque ela também está tão doente quanto o agressor. André, de repente pode ter alguém em casa nos acompanhando e está pensando, mas o que seria uma violência psicológica? Dá um exemplo prático pra gente de uma situação onde existe violência psicológica. Todas as vezes que você mina a individualidade da pessoa através de xingamentos, de humilhações, indiferença, né? Você vai fazendo com que essa pessoa simplesmente deixe de existir como indivíduo, digamos assim. Né? Você vai simplesmente fazendo com que ela... Vai se anulando. Se anule, não consiga mais se colocar nas situações. O tempo inteiro ela está recebendo ou um xingamento ou uma indireta mais agressiva, às vezes direta em frente a pessoas. Ela é exposta de uma forma muito humilhante. Todas essas situações são situações palavrões, de violência. Né? Sim, palavrões, xingamentos. Às vezes a esposa vai e faz o jantar e o marido critica, mas não é só uma crítica, há algo assim totalmente destrutivo e agressivo em cima dessa crítica. E essas situações vão se repetindo, isso é violência. E às vezes começa só em casa e de repente começa a se expandir de tal forma que já a violência psicológica, a violência verbal, já acontece na frente de amigos, de familiares, de parentes, já é normal para aquele casal. Infelizmente é normal e volto a repetir, em muitos casos a pessoa que é vítima dessa violência tenta justificar. A gente não liga, nervoso, ele tá nervoso, tá irritada. Hoje. E ela não se dá conta do quanto ela está sendo prejudicada nessa relação. É muito importante que a mulher conheça os seus direitos. Você tem direitos. A lei lhe protege de várias maneiras. Acompanhe o quadro Dentro da Lei. Olá, Betina. Quero dizer que é mais uma vez uma alegria e um prazer voltar ao seu programa. Queremos cumprimentar também as queridas telespectadoras e agradecer a nossa telespectadora que enviou uma importantíssima pergunta para o quadro de hoje. Vamos então à pergunta. A lei realmente pune quem pratica violência contra a mulher? Tenho medo de denunciar, meu marido ficar sabendo e não acontecer nada com ele. Nós já dissemos nesse programa que um grande obstáculo para punir os agressores de mulheres é exatamente o silêncio. Muitas mulheres não denunciam porque existem muitas razões. Uma delas é a dependência financeira, outra é a dependência emocional, a existência de filhos menores e outras razões pelas quais as mulheres resistem em denunciar e continuam sendo agredidas em silêncio. Mas não é preciso ter qualquer receio, porque hoje no Brasil, uma grande conquista feminina foi a Lei Maria da Penha, que é uma lei que traz uma proteção ampla e traz
e criou mecanismos importantes para a punição dos agressores. Desse modo, não deve haver medo da mulher de denunciar, do marido ficar sabendo e dele não ser punido. Porque a partir do momento que a mulher sofre a violência, que ela se dirige a uma delegacia, que pode ser a delegacia especializada de mulheres ou uma delegacia de polícia comum, não é? A partir do momento que ela chega, faz a denúncia, é lavrado um boletim de ocorrência, as medidas que devem ser tomadas pelo delegado de polícia são rápidas, são eficazes e são imediatas. Então, o delegado ouve a mulher que foi agredida, não é? Ele coleta todas as provas possíveis, não é, sobre aquele fato. Ele busca imediatamente ouvir também o agressor, não é? E se for o caso, dependendo do nível de agressão sofrida, aquela mulher deve ser imediatamente encaminhada ou a um hospital ou para fazer um exame de corpo de delito, não é? Então, a partir de então, o delegado tem 48 horas para comunicar aquele fato ao juiz. O juiz, por sua vez, quando recebe a comunicação daquele fato, ele também precisa tomar imediatas providências. E em muitos casos, essas providências implicam em medidas protetivas, medidas de proteção à mulher, não é? Aos filhos, porque há casos em que a mulher denuncia e precisa se ausentar da sua casa e precisa se esconder muitas vezes, não é? E o juiz pode determinar que ela seja encaminhada a um estabelecimento onde ali ela fique protegida de novas agressões e que as medidas judiciais possam prosseguir sem que aquela mulher corra nenhum risco. Então, não há qualquer preocupação de que o marido fique sabendo, porque dependendo do caso, a mulher não vai mais ter contato com o agressor. Ele, então, é que vai estar sujeito, não é, às penas e às sanções que a lei estabelece, ficando claro que há casos em que a pena de prisão para o agressor pode chegar a 3 anos. É de 3 meses a 3 anos. E estas penas não podem ser convertidas em serviços comunitários, em multa. A pena deve ser cumprida na forma da lei. Portanto, mulheres, o mais importante é estar atenta e, em caso de violência, denunciar, pois a lei protege, a lei resguarda e a lei ampara a mulher, porque é dever do Estado garantir às mulheres esta proteção. Se você tiver qualquer dúvida, acesse o site www.quebrandosilencio. Lá você encontrará importantíssimas informações sobre como denunciar. Nós agradecemos a telespectadora que enviou a pergunta, deixamos um abraço forte a todas vocês, um abraço para a Betina. Se você deseja enviar sua pergunta, o endereço está aí no seu vídeo. Até a próxima, então. Violência contra a mulher é sim um assunto muito delicado, mas a gente precisa falar, precisamos comentar, conversar, buscar orientação a respeito desse tema que é tão importante e que a gente percebe aí faz parte do dia a dia de muitas mulheres. É através da informação, Andréia, que a gente vai conseguir de repente sair desse ciclo vicioso que acaba se formando, não é mesmo? E esse ciclo vicioso, ele vai acontecendo às vezes de geração em geração. Por quê? Porque o filho cresce com esse padrão de comportamento, vê o pai tratando a mãe com violência, com agressão e acaba repetindo esse mesmo modelo de comportamento. Né? Então, se o casal, se a família não se informa, se a família não busca ajuda e se a mulher não busca os seus direitos, simplesmente teremos mais uma geração repetindo uma história de violência. Quando você fala em buscar ajuda, qual que é o momento exato para buscar ajuda? A partir do momento que você identifica que você realmente está sendo vítima, que a sua relação está doente e você está sendo vítima de violência. Seja ela
física, seja sexual ou psicológica. Mas o que a gente percebe, André, é que as mulheres têm medo de procurar ajuda porque, de repente, o marido sustenta a casa, né? Elas vão ficar desamparadas com filhos pequenos ou estão sozinhas. E essa é uma realidade, né? Porque, infelizmente, muitas mulheres que são vítimas de violência, elas dependem do esposo. E até essa acaba sendo também, acaba sendo um outro ciclo, porque isso faz com que ele consiga manter o controle e manter a violência, porque ele sabe que essa mulher não vai, ele acha, né, que a mulher não vai reagir, que ele consegue de alguma forma manipular a situação e mantê-la ainda dentro dessa relação. É porque ela não tem para onde ir, não tem como sobreviver, Exatamente. Depende dele. Mas existe etapas dessa agressão, né? Que a gente pode falar assim, depois de cometer a agressão, normalmente o agressor se torna mais tranquilo, né? Fica mais carinhoso, que nunca exato. mais vai acontecer, né? Ele se mostra arrependido e a esposa acaba acreditando e tentando justificar, né? Não, bom, ele se arrependeu, é melhor porque meus filhos precisam do pai por perto, eu preciso também do sustento que ele me traz. Foi uma página que virou. Mesmo supondo que eles tenham se arrependido. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Que as coisas vão ser diferentes, ainda precisa-se de ajuda. Porque foi uma situação que realmente afetou essa relação. Com certeza. Né? Então, para chegar ao extremo de Uma uma agressão, algo assim violento, é sinal de que essa relação precisa de ajuda. A base da relação é o respeito. Exatamente. Né? E quando se quebra, quando se perde o respeito, fica muito difícil de manter uma relação saudável, né? Sadia. E como que você recomeça dali? Você precisa reorganizar, repensar essa relação, precisa restaurar essa relação, porque quando há agressão, algo se quebra ali. Na intimidade, na confiança, no respeito. Né? Então, às vezes, a ajuda não é só para o casal, mas para a família, Pra porque todo tem mundo. filhos que presenciam isso também. Né? Para poder quebrar essa história que, como você comentou, de passar de pai para filho, geração para geração, Exatamente. a violência doméstica, né? Sim. E quais seriam, Andréia, os motivos que levam à violência? Olha, tem esse ponto que eu já coloquei, às vezes é o padrão aprendido dentro da família. Existe uma situação de intolerância que estamos vivendo e as pessoas realmente não estão conseguindo controlar as suas emoções e acabam partindo realmente para a agressão. Né? E existem questões assim psicológicas individuais da pessoa. Né? Então, a estrutura dinâmica dela faz com que ela reaja dessa forma por conta da história e de experiências que ela vivenciou. Mas a gente pode falar também de alguns fatores externos, como, por exemplo, desemprego, bebida, o uso de bebidas O alcoólicas. alcoolismo, sim, e aí entra também muito quando você coloca o desemprego, né? Essas situações de estresse. Vivemos hoje muito no limite, né? E as pessoas cruzam esse limite e reagem de formas diferentes. E alguns reagem violentamente, alguns reagem de uma forma muito agressiva. A gente não está querendo justificar, né, a agressividade, a agressão, porque realmente não tem justificativa, mas a gente está querendo aqui entender quais são esses motivos, porque a gente entendendo, você também consegue entender e consegue buscar ajuda de maneira mais tranquila. Né? Qual é a causa? É essa, então vamos atacar a causa. É mais ou menos isso. Aí é interessante você diferenciar se é uma pessoa que já, nas suas relações, ela reage de uma forma mais agressiva ou é algo pontual, realmente. Foi um dia de fúria ali, né? Não, como você colocou, não é para justificar, mas é para entender, até para saber que tipo de ajuda se busca naquele momento. E um psicólogo conseguiria dar essa orientação que o casal precisa? Sem dúvida, mas em algumas situações, além de um psicólogo, é necessário que a mulher busque os seus direitos, como já foi colocado. Mas mesmo a gente falando, André, a gente fala muito aqui na Novo Tempo, aqui no Sempre Mulher, sobre violência doméstica, sobre buscar seus direitos, mas existe, além dessa questão da dependência financeira do marido, né, do companheiro, existe também a vergonha. Né? Como que eu sou vítima de violência? Como que eu fui violentada? De que forma que as pessoas vão me ver? Como é que a minha família vai Exatamente. reagir? Então, por conta disso, a mulher silencia. Ela aguenta tudo calada. Exato. Só que ela, ao fazer isto, ela não está apenas se prejudicando, mas prejudicando aos filhos. E a gente pode dizer que ela está contribuindo para que isso se repita
futuramente. É necessário que ela tenha a coragem de contar para alguém da confiança dela, para que essa pessoa auxilie. Dê o suporte, ela não precisa fazer isso tudo sozinha. Ela pode encontrar alguém, seja um familiar, seja uma amiga de confiança, o pastor da igreja, alguém que ela confie, que ela possa contar para que ajude a buscar ajuda, a buscar seus direitos, a quebrar essa história. Exatamente. E além de buscar os seus direitos, de conhecer seus direitos e buscá-los, é importante que você também se cuide, que você se goste, que você se ame e que você cuide da sua saúde. Acompanhe a dica de saúde de hoje. Cesariana ou parto normal? A forma natural que Deus nos proveu para dar à luz foi o parto normal, mas hoje existem algumas condições que nos afastam do ideal. Alguns fatores maternos, como distorção na anatomia, por exemplo, outras como sedentarismo, que deixa a musculatura pélvica muito rígida, fatores psicológicos que diminuem a disposição da mulher de passar pela dor, são condições modernas que aumentam as taxas de cesariana. Algumas posições fetais também não permitem o parto normal, assim como problemas próprios da gravidez, como a placenta prévia, gestação gemelar, circular de cordão umbilical justa, dificultariam demais o parto. Alguns países incentivam o parto normal de diferentes formas, provendo recursos inclusive para o parto domiciliar, parto na água e deixam a cesárea como último recurso. Mas outros países permitem que a paciente escolha pela via de parto. O importante é que essa decisão seja tomada em conjunto, mãe, pai e médico, para que, afinal, tudo esteja perfeito no momento da chegada do bebê. Eu sou Evelyn Abud, médica ginecologista, e essa foi minha dica de saúde para você, mamãe. Normalmente, Andréia, quando a gente percebe que a mulher é vítima de violência, independente de qual violência seja, ela já vai se deixando de lado, né? Então, a saúde dela já fica em segundo plano, né? A aparência física já também ela não liga mais. Isso é próprio de quem também está sofrendo violência. Em algumas situações, Betina, eu diria assim, que a pessoa já tem uma autoestima baixa e entra nesse tipo de relação porque, em alguns casos também, é complementar. Sim. O agressor, ele tem uma lábia muito boa, ele manipula a situação e essa pessoa se sente amada. Se sente valorizada e, na verdade, ela está recebendo migalhas desse agressor e achando que está comendo um pão. Como é difícil a gente fazer a pessoa perceber isso, né? Sim, é muito difícil. Então, assim, a autoestima já é afetada, né? E quando ela é vítima, então, a gente pode dizer que quase ela é anulada. Né? É muito difícil dessa pessoa reagir também por isso. Ela não se sente digna. Ela não consegue se dar o valor necessário para tomar a atitude, infelizmente. A gente precisa destacar aqui a você, mulher, que você não precisa viver uma situação de violência. Você não precisa conviver com uma situação que te anula, como essa que a gente está comentando agora. Você precisa sim buscar ajuda, conversar com pessoas que você confia, para que elas te ajudem a sair dessa situação. Mas, acima de tudo, você precisa confiar em Deus. Porque Deus te fez de maneira especial como você é hoje. Linda, perfeita, da forma como Ele te fez. E se você é especial para Deus, o Criador de todas as coisas, você é alguém muito especial mesmo. Você é preciosa. Não permita que ninguém te anule, não permita que ninguém te violente. Você tem condições de sobreviver sozinha. Muitas vezes a mulher tem medo, né, Andréia? Eu não consigo enfrentar o mercado de trabalho, eu não tenho o que fazer. Hoje existem tantas alternativas de trabalho que a mulher consegue se manter. E existe uma rede de apoio. Basta ela ter a atitude de buscar essa ajuda. Exatamente. As pessoas se solidarizam, elas de alguma forma se mobilizam para ajudar essas pessoas. Porque a gente entende que é muito sofrido, é muito triste a vida de uma mulher, de uma jovem, de uma mulher mais idosa, enfim, de uma mulher mesmo, que é vítima de violência, independente de qual ela seja. A gente sabe que é difícil e a gente se solidariza para ajudar de uma certa forma, com certeza. André, a gente está chegando ao final do nosso programa. Qual é o seu último recadinho para quem está em casa nos acompanhando? Eu vou repetir um pouco do que você falou, mas que não se submeta a uma situação de anulamento, que não se submeta a uma situação em que ela se torna uma coisa, em que ela é tratada como uma coisa, porque nós não fomos criados para sermos coisas. Nós somos criaturas, né? Filhos do nosso Deus, criaturas especiais.
Exatamente. Obrigada, Andréia, por ter participado com a gente aqui. Esse tema a gente vai voltar a falar muitas vezes, porque é necessário, é importante. A gente tem que quebrar esse silêncio, né? A mulher precisa buscar ajuda, saber onde buscar ajuda. Então, você vai voltar com certeza outras vezes aqui. Será um prazer. Obrigada a você também que esteve do outro lado nos acompanhando. A gente volta no próximo programa com um tema interessante para você também. Até lá.